Começa agora TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Chururundandeira, recomeçar, é de novo buscar o caminho que me leva à salvação. Recomeçar é novamente acreditar. Recomeçar é de novo buscar o caminho que me leva à salvação. Recomeçar é novamente acreditar que o Senhor Deus há de me livrar de todas as coisas que me fazem voltar atrás, me dando uma nova vida, criando em mim um novo ser. Oh, Senhor, eu sei que és a vida, já posso sentir, posso ver que tu me queres uma criatura nova, e para sempre viver, e para sempre viver, e para sempre viver somente em ti. E para sempre viver somente em ti. É isso aí, pessoal. Banda Dom, nós estamos aqui no TBT Dom Acústico, na Rádio Catedral. Eu sou o Fred Pacheco, estou aqui do meu lado o Felipe Freire e o Augusto César. Nós somos a Banda Dom e a gente está muito feliz de estar com você mais uma vez aqui no TBT Dom Acústico, na Rádio Catedral e em todas as redes. Você que nos acompanha também pela internet. Então, a gente está muito feliz. Seja muito bem-vindo nesse nosso programa aqui na Rádio Catedral. Olha, Felipe, como é que você está hoje? Está tudo bem com você? Blá, blá, blá. Eu sabia que ele ia fazer isso. Quando eu olhei ele lindo no roteiro, eu sabia que ele ia fazer isso. Explicaremos essa piadinha interna. Nós estamos com um roteiro que é sempre feito pelo nosso Augusto. Que eu valorizo muito. Ele fala, acho que... E aí, o Augusto escreve umas ideias do roteiro que a gente pode, né, seguir. E ele colocou aqui para o Felipe. Pra mim tá assim, fala galera, estamos aqui. Não. Teu texto é um parágrafo. Felipe, blá blá blá. E do Felipe tá escrito blá blá blá. E o meu também, blá blá blá. Explicando. É porque daí a gente pode ficar mais à vontade. À vontade. Isso aí. Solto. O clima é esse. Clima. Não, mas aí hoje, essa música, você acabamos de tocar, né? Tentar lembrar, né? Acabamos de tentar lembrar. Né? Ela tem muito esse sentido, né? Foi do primeiro CD que a gente gravou, né? Que começa na volta, a primeira música, e naquela tinha álbum, né? Só seguia, tinha uma ordem, né? A gente pensava numa ordem, e acabava com recomeçar. É sempre, a nossa trajetória é sempre um recomeço, e aqui nesse programa, essa oportunidade aí que o nosso Padre Omar nos dá, o Bigatello, os amigos aí, pra gente estar aqui junto da Rádio Catedral, também é um recomeço, né? Parece assim que a gente saiu de uma semana aí tocando, né, com mais intensidade. É muito bom ver que a gente tem essa energia ainda, apesar da idade do tempo, a gente para sempre recomeçar. Né? Eu me lembro dessa canção, assim, eu me lembro que quando a gente começou a banda, né, quando a gente começou a gravar, né, as músicas, a gente tinha sorte do Felipe ter toda a experiência dele com o estúdio, enfim, né? E aí eu me lembro que essa canção, o Recomeçar, a gente gravou, se não me engano, em São Paulo. Os violões. A gente chegou aí para São Paulo, eu me lembro que eu fui até com você para São Paulo, para a gente gravar na época no estúdio do
Do Rica. Do Rica, né? É, do grande baterista, Rica. né? E aí, é interessante isso, né? Porque a gente era uma... A gente não... As pessoas às vezes acham que o músico... a banda Dom deve entrar no estúdio assim, né? Entra no estúdio com todos os horários marcados e tal. E muitas vezes não é assim, né? Especialmente no início. No início é muita luta, né? Então hoje a gente vê as canções, os frutos que elas proporcionam. E a gente às vezes não imagina o esforço que o artista, que o missionário faz, enfim, né? Para poder que aquela canção seja gravada. Eu me lembro que a gente foi a São Paulo para poder gravar, porque era o estúdio que a gente tinha na época para poder viabilizar, né? Aceitável que eu pagasse a prazo. O estúdio do amigo, né? Eu me lembro, né, desse dia que a gente, cara, tava um frio. Essa gravação desse disco cara. Foi, meu irmão. E a gente teve, cara, né, a gente ficou lá, a gente dormiu lá no estúdio, na casa do Rica, que tinha os seus improvisos também. Eu lembro que a gente teve que passar o colchão, assim, a ferro. A ferro, tinha que botar jornal. Tinha que botar jornal, cara. Tava Era muito frio. Muito frio. Muito frio. Não, e quando eu chegava na rodoviária, aí teve um dia que eu cheguei na rodoviária, aí tinha uma camada de gelo em cima do ônibus, porque a gente chegava no Tietê e ia pra Jundiaí. Aí eu tava nesse dia com o Gustavo, né? Aí eu passou. Aí chegando assim, nossa, como é que tá frio na estrada? Aí o cara, se fosse tá frio ali, meu irmão, você na estrada. Cara, não, e aí assim, eu me lembro que eu cheguei lá, o Rica todo cuidadoso, o Rica, a gente voa pra caramba, falou assim: você quer alguma coisa pra esquentar a voz? Eu falei, irmão, tem que esquentar meu pé. A voz é só a consequência. Tem tocha. Tem lava vulcânica, né, bicho? O cara tava muito frio. Como é que eu vou conseguir aquecer? Porque cantar. Não, e o dedo, a mão também, o dedo duro, né, meu irmão? A gente ficava tomando chocolate com rum. Eu lembro que eu fui um lugar. Eu tomei acho que um chocolate quente, que tava muito quente, cara. Mas era. Você falando assim, oba, me queimei, né? E tão frio que tava. Cara, e a gente lembra isso. Gente, isso foi 1999, né? 99, 2000, assim. 2000, 25, 26 anos atrás. E tem muito a ver com esse chamado que a gente hoje continua respondendo. E tem muito a ver com o que o Augusto propôs para esse momento, né? Que é falar da nossa missão. E a missão é isso, ele não é uma história só de coisas legais, né? A missão ela é envolta a pessoa pensa que vai para a missão, não, eu vou para a missão. É que a pessoa pensa que vai aparecer um carro, uma van com ar-condicionado, em que você vai ter um violão afinado por alguém carregando para você. E não é assim, né? É uma luta muito grande. E a cada dia você vai descobrindo, né? Eu fiquei pensando muito nisso na banda, né? Poxa, se a gente lá atrás, quando a gente começou, será que se a gente soubesse de todas as etapas que a gente passaria, será que a gente aceitaria essa missão? E é muito bom que a gente não saiba de tudo, né? Não saiba do desenrolar dos acontecimentos, porque talvez a gente não tivesse coragem de aceitar. E eu me lembro daquele filme que o cara tem que cruzar um desfiladeiro, né? O Indiana Jones, né? Ele tem que cruzar o desfiladeiro e aí tem que ter o salto da fé. E aí ele dá um passo, né? E um passo que parece que ele vai cair, né? Mas tem uma ilusão de ótica, né? Uma ilusão de ótica que ele tem uma ponte lá desenhada, enfim, ele bota o pé. E eu acho que é um pouco isso que acontece com a missão. Assim, a gente aceita a missão, mas a gente não tem certeza. A gente vai tateando, né, as situações. Mas que bom quando você começa a ver que aquilo ali persevera, né? A gente ontem no show que a gente fez esse fim de semana, quantas pessoas vinham pra gente falar, né? Como a música marcou a vida delas, como a música foi importante na história da vida delas, né? Isso emociona muito a gente. Né? E assim, toda missão eu acho que tem isso, né? Você não faz pela dificuldade, né? Você não mede a dificuldade. Eu acho que os atos de amor são assim também, né? Você... É que o que ele nos traz, o que ele nos alimenta, o que ele nos dá de sentido, né? É muito melhor muito maior do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que a gente nunca fez de má vontade, né? Assim, mesmo na dificuldade, né? Mesmo... A gente fez cansado, né? Cansado com sono. Com sono, né? Essa zoação é comigo, pessoal. Deixar claro pra galera que não sabe. Eu falava muito com o Fred. O Augusto é um ótimo companheiro de viagem. Como é que tá o Augusto?
Era assim, Um som. Era um ronco instantâneo. Eu me lembro de uma viagem que a gente fez, que a gente ficou acho que um convento, um mosteiro, não sei. Franciscano? Franciscano. E aí tava eu e o Carlos, que era o motorista da van. Sim. E aí a gente dividia o quarto, o Carlos e o Felipe, né? Aquilo ali. Não, ele não roncava. Ele não roncava. Aí o Carlos falou assim: eu acho melhor eu ficar num quarto separado, porque eu ronco um pouco. Aí o Felipe assim: não, o Augusto também ronca, eu tô acostumado. Eu nunca vi um cara ganhar do Augusto no ronco. Que era o Augusto era terrível. O Augusto começava roncando devagarinho, o cara via com uma apneia tão bizarra, O Augusto assim, vai crescendo. E o ronco do Augusto assim é crescente. Como é que é? Ele começa assim. Darth Vader, começa o Darth Vader primeiro. Daqui a pouco ele vai engrossando. Aí, meu irmão, aí via o carro. Aí o Augusto parava, meu irmão. Parava instantaneamente. Ele engolia. Com medo, né? Com medo. Aí daqui a pouco ele via de novo o Augusto. Via que isso, nem sei. Cara, uma noite inteira assim, meu irmão. Foi terrível. Tá maluco? Eu não aguento, não. Olha só, você que está nos acompanhando, a gente é isso aqui mesmo, tá? E a gente fica muito feliz por encontrar isso aqui que acontece desde sempre. A gente adora estar junto, porque a gente ri de todas as situações mais cotidianas e rotineiras, mas eu quero fazer uma pergunta para você responder para a gente no próximo bloco. E como é que você tem vivenciado a sua missão, aonde você está, pensando nas dificuldades que você hoje passa nessa missão. E a gente tenta enfrentar isso com muito bom humor. Essa é a característica da Banda Dom, né? A reta intenção, né, de viver a fé, mas o bom humor está sempre presente. A gente se diverte diante das situações. A gente vai, acho que você já escutou em alguns programas que a gente fez, né? Mas a gente sempre tenta lembrar histórias engraçadas como essa, por exemplo, de passar uma noite em claro porque o motorista da van roncava, mas muito, muito alto. Mas na hora não é nada engraçado às vezes. Você fala, cara, tem que dormir, eu não consigo dormir, né? Insônia total, né? Insônia total. E aí, assim, eu tenho uma música, a gente pode começar pensando nela. Eu sempre lembro de Nossa Senhora no que você fala, no que você falou, Augusto, porque eu fico imaginando, se nós soubéssemos de todos os perrengues, talvez a gente não teria coragem de começar. E a canção Fiat, que é uma música que fala do sim de Maria, né? Faça-se, ele tem muito essa conotação para mim também, que quando o anjo fala com Nossa Senhora, ela não sabia o que ia acontecer. Acho que se contassem para ela, assim, olha, você vai passar um monte de problema, vai ser assim, assim, assado, até... né? Talvez na humanidade, como é que ela ia responder isso, né? E você vê que, mesmo diante de toda a dificuldade, ela se coloca diante de Deus na confiança de dar o passo. Porque sempre maior é a graça. Sempre maior. Porque se alguém falasse pra gente também assim, olha, vocês vão ter essa convivência, vão ser irmãos por tantos anos, vocês ainda vão continuar rindo e se encontrando, vocês vão ter a oportunidade de evangelizar, de estar com as pessoas, de ver a transformação na vida. Porque assim, qual o copo que você quer ver, né? O meio cheio ou o meio vazio, né? Mas verdade. É isso. A gente, Deus, quando nos chama para a missão, ele pensa na graça. Na graça. Que a gente vai receber na missão. Por isso que eu acho que até na pergunta que você fez, também você complementaria também perguntando, você vê a sua vida como missão? Isso é muito legal. Porque a missão não é fazer alguma coisa, é ser alguma coisa. Que legal. E é legal, isso, né? Ser mais do que fazer as coisas para Deus, né? É ser de Deus, ser dele, exato. Ser isso, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente está chegando no fim do bloco e aí a gente volta o segundo bloco cantando esse chamado que é o Fiat em nós, né? Então vamos cantar isso no teu coração. A gente vai terminar com o refrão. Acho que dá para a gente ir cantando. A gente termina e volta cantando a música inteira para que você possa também fazer o teu chamado com o nosso Fiat, tá bom? Fiat, faça-se, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade, sim, faz em mim, quero que faça assim.
Fiat, faça-se, faz em mim tua vontade, sim, faça-se, faz em mim. Fica aí que a gente já volta. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu pra merecer tantas graças assim? Meu sim, eu quero te dizer, querer o teu querer e assim viver. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça-se, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade, sim, faz em mim, quero que faça assim. Simples mulher, pura e fiel, como tua mãe eu quero ser. Silenciar diante de ti e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me impeçam de provar o sabor do teu vinho novo. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça-se, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade, sim, faz em mim, quero que faça assim. Fiat, faça-se, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade, sim, faz em mim, quero que faça assim. Faça-se, faz em mim. Tua vontade, sim, faça-se, faz em mim. Estamos de volta, é o nosso TBT Dom Acústico aqui na Rádio Catedral, quase que engasguei agora. Estamos com você aqui que nos acompanha na Rádio Catedral e também por todas as redes sociais, pela internet, pelo YouTube. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, onde você está vendo agora, no mundo todo, você pode nos acompanhar aqui na Rádio Catedral. E a gente está muito feliz hoje falando de missão, falando desse Fiat, a gente saiu falando disso no primeiro bloco, né? Como que Nossa Senhora dá um passo de confiança, um passo de amor, mesmo sem saber o que virá. Mas a certeza que Nossa Senhora nos dá a partir desse Fiat, desse chamado, é que esse chamado é sempre o melhor para nós, independente de qualquer dificuldade. E isso a gente sente hoje, depois de 25 anos de história, já com os cabelos brancos ou sem cabelo, a gente pode identificar isso, que Deus fez o melhor para nós, na nossa vida, em todas as dificuldades, decisões que fizemos, nos discos que fizemos, nos CDs, né? Eu chamo disco porque eu ainda sou old school para chuchu, inventando a minha gíria, né? Os meus 50 anos já entregam isso, né? E aí é nessa confiança que a gente pra segue. Dedéu, né? Pra Dedéu.
supimpa tem sido a nossa caminhada. Né? Mas o Felipe falou um negócio interessante sobre missão, né? De você ser, a missão é quem você é, né? O que você é no mundo, né? Isso faz com que você atue em diversas áreas, né? Em qualquer momento da sua vida, você sendo, né? Encarando a sua vida como uma missão, né? Você está no mundo, você é no mundo, você é o sal e luz do mundo, né? Precisa ser sal e luz do mundo, né? Então, eu fiquei pensando muito, assim, um santo que eu tenho muito carinho, que é Santo Agostinho, né? E fiquei pensando no processo, porque a gente não é uma pessoa acabada, né? A gente é uma pessoa que é construída. Mais ou menos, a gente já está bem acabado. Eu acho que nesse caso eu vou discordar de Vossa Excelência, porque a gente. Acho que está bem acabadinho. No sentido que a gente está sendo construído no processo, né? Santo Agostinho viveu na sua vida, ele realmente encarou a sua vida como uma missão, né? Ele dizia: com vocês sou cristão, para vocês sou bispo, né? E ele viveu um processo, ou seja, ele viveu diversas conversões na sua vida, né? A primeira conversão dele foi quando ele ouve o Toma e Lê, né? Ele ouve crianças cantando uma cantiga de criança infantil e fala assim: pega e lê. E aí ele entendeu aquilo como se fosse um chamado a abrir as Sagradas Escrituras e abrir uma passagem, e aquela passagem marcou a vida dele. Essa é a primeira conversão de Santo Agostinho. Depois, a segunda conversão, quando ele é aclamado bispo, né? Ele não queria ser bispo de forma alguma, mas ele foi aclamado pelo povo bispo. E depois, no final da sua vida, como um penitente, ele já no seu quarto, já se convalescendo, já próximo da morte, ele pede para fixarem os salmos penitenciais, né, nas paredes e no teto, para que fosse a primeira coisa que ele olhasse assim que ele acordasse, assim que ele abrisse os olhos, né? E aí eu penso assim nas conversões, né? Eu estou me lembrando de uma passagem que você sempre cita. Cada um de nós tem as suas passagens, né, na sua história, né? E eu me lembro de uma passagem que você sempre citava, né, na sua conversão, e que foi fundamental para a tua missão, né, Fred? Assim, que é do Eclesiástico. Né? Eclesiástico 2. Paciência é uma coisa que muitas vezes faltou na minha vida, e essa passagem marca muito mesmo. Se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Então, isso me marcou e deu um senso de tranquilidade, porque é muito comum. Se tá ruim, tá bom, né? Se tá ruim é porque tá bom. E eu sempre, em vários momentos, em muitas pregações, a gente escutava isso, né? Puxa vida, se está muito calmo, se não tem dificuldade, não é de Deus, sabe? Porque com Deus é assim, né? Isso, e faz parte desse processo. Existe sim a aprovação quando você está tentando fazer alguma coisa pro bem, né? Para transformar a vida de alguém. É aquela história, né? do martelo, né? Do prego que está muito alto, o prego leva porrada porque está se destacando. Então você está querendo fazer o bem para alguém, você está querendo. O demônio não quer que isso aconteça, ele vai impedir, vai fazer a intriga e as coisas vão acontecer. Então, eu acho que esse é o grande caminho, e que eu acolhi essa palavra de maneira muito clara. E não é que ficou mais fácil, porque continuam as provações. Eu estou vivendo isso hoje, né? Eu até falo para Deus assim: tem hora que vai ficar um pouquinho mais fácil. Não é um pouquinho assim, né? E aí é um pouco nesses momentos eu acho que meio que visto a roupa, né, do filho mais velho, do filho pródigo, né, que olha para o pai e fala isso, né? Puxa, mas eu tô aqui o tempo inteiro, logo comigo, que tô com você, tô vivendo a sua... E aí você não tem um olhar de justiça para mim, olha para o outro, né, para o outro filho, né, que viveu as dificuldades. Eu acho que esse olhar do filho mais velho também é esse assim: puxa, eu estou na missão há tanto tempo, eu estou sendo fiel, estou com a banda, cantando o evangelho, e tá lá as provações acontecendo quase que cotidianamente, rotineiramente, né? E eu acho que essa passagem ela me mostra que não vai parar, né? Mas que
faz parte do meu crescimento também, do nosso crescimento. Você não está sozinho nessa missão. E eu não estou sozinho nessa, que está todo mundo junto. E a paz que vem é um outro tipo de paz, não é sossego. A paz de Deus não é sossego. Você tem alguma passagem, Felipe? Que passagem? Que te marque, assim, que você repita muito, que você volte e meia na sua vida, você, poxa, lance o seu olhar sobre isso, poxa, realmente essa passagem me diz muito. Pode ser uma passagem do Evangelho, enfim. Não, assim, especificamente agora eu não tenho assim uma passagem que seja constante, assim. Mas existe assim os ensinamentos assim de um padre que marcou muito, né? Que era o padre Pelaio lá da igreja lá do Sagrado Coração da Tijuca, né? E ele sempre falava isso, ele falava uma coisa porque assim, eu passei por momentos assim, na minha vida de crise de fé. Você né? conheceu ele com que idade? Eu era criança, mas isso eu nunca vou esquecer, entendeu? E uma vez eu devia ter aqui uns 10 anos, 11, não sei, 12, não sei, não lembro, que eu sou ruim de data, assim, né? Mas ele falava muito isso, ele falava assim que ele tinha, assim, ele ficava muito assim, triste, né, de ver assim, uma pessoa sem fé. Porque ele diz assim que todo o saber do mundo esbarra num muro intransponível. E tem uma hora que essa dificuldade, só a fé faz você superar e continuar. Então, e eu sempre lembrei muito disso, né? E tanto que nos meus momentos de crise, né, foram os momentos mais desesperadores que eu já tive, porque você não tem o que fazer além, né? Então, eu acho que a palavra, no sentido, não uma passagem específica, mas todo o sentido do Evangelho é uma superação, né, que torna a vida, para começar, suportável. Né? E depois ela dá um sentido de graça mesmo, de superação, de êxito. Né? É um êxito diferente. Né? É um êxito que materialmente é impossível de alcançar, porque não existe. Né? Não existe satisfação que seja perene na vida, né? Que a gente conheça. Né? Mas um estado de tranquilidade, de saber que aquilo tem um sentido naquilo que você faz, para mim tem muito mais... me faz enfrentar as situações, né? Às vezes a gente tem muitos desafios no trabalho, muitos desafios, assim, situações que a gente não gostaria de passar ou que nos desafiam, né? No sentido de, cara, para que isso, né? Como que a gente vai superar essa dificuldade? E a gente vê que a gente não precisa, né? A fé, ela te dá essa paz, que no meio da tribulação você sabe que aquilo que você está fazendo, a sua opção teve sentido, né? Faz ter sentido. Não é porque você está ganhando, porque você está fazendo, mas é porque aquele é o único caminho possível e é o único caminho que te dá na alma significado na sua vida. Eu achei legal aqui, ó. Nenhum medo, nenhum fato, nenhum segredo, nenhum ato, nenhuma força me abala. Se a eternidade é em mim, é o princípio e o fim, só o amor. Eu acho. E esses versos quem escreveu foi ele. Muito legal. Esses versos são dele, né? É a primeira canção que a gente fez, os três juntos. E eu sempre volto muito a essa frase, esse verso do permanecer no amor, o amor é o sentido de tudo. Vamos fazer um refrão. Então esse pedaço da música e... Qual foi o trecho que você leu, que ele escreveu? Tudo. Nenhum medo, nenhum ato. Nenhum medo. Não, nem sol, né? Eu tô tocando. E aí, assim, ó, estamos terminando o segundo bloco, mas fica aí, porque tem o terceiro bloco, que a gente vai falar mais de missão, a gente termina com permanecer e volta com a música inteira para você conferir com a gente aqui no TBT Dom Acústico. Nenhum medo, nenhum fato, nenhum segredo, nenhum ato, nenhuma força me abala. Se a eternidade em mim é o princípio e o fim, só o amor. Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama vive, permanece no amor. A gente já volta. Fica com a gente, TBT Dom Acústico, aqui na Rádio Catedral. Você ouve TBT Banda Dom.
Você ouve TBT Banda Dom. Permanecer no amor, ser morada do Santo Espírito. Permanecer no amor e não querer nada que não seja teu Senhor. Nenhum medo, nenhum fato, nenhum segredo, nenhum ato, nenhuma força me abala. Se a eternidade em mim é o princípio e o fim, só o amor. Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama vive, permanece no amor. Tudo ensina, tudo vê, tudo restaura, tudo conforta. Somente vive quem permanece no amor. Estamos de volta aqui na Rádio Catedral, no nosso TBT Dom Acústico. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. A gente está falando hoje de missão, está falando hoje de permanecer no amor, mesmo diante de todas as dificuldades, todas as situações de vida. E eu acho que você já respondeu a pergunta, e o Felipe complementou dizendo isso, né? Como é que você está vivendo essa missão, né? E como é que as transformações ocorrem também na sua vida, como é que a gente encara a nossa missão do dia a dia, né? E qual é de fato, essa é a pergunta que a gente faz, né? Qual é essa missão que hoje a gente é chamado a viver, né? E tem muito mais, o Augusto fala bem dessa questão da vocação, do dom. Explica isso pra gente, a diferença, né, Augusto, de você viver a tua missão, mas tendo um chamado, aquilo que é dom, que é talento. Explica pra turma aí que isso é bacana. A vocação é aquilo que você é chamado a fazer. Então você é chamado aí a algum lugar e muitas vezes você nem sabe onde é que é esse lugar, né? Então a vocação é uma coisa muito intuitiva também, né? E é uma experiência muito, muito subjetiva. Mas é um chamado. O talento é aquela habilidade que você tem, ou que você adquiriu ao longo da tua trajetória de vida, enfim, né? Eu jamais imaginaria que eu estudei faculdade, eu fiz música, né? E eu me lembro que em um momento da banda, quando a gente começou a fazer, a gente tinha a ideia de levar aquilo que a gente estudou na faculdade, eu e o Felipe, né? Para as paróquias, para ensinar as pessoas, enfim, partilhar esse. Você pode ter uma habilidade e essa habilidade não ser movida necessariamente por uma vocação ou ser, sim, movido por uma vocação. Mas nada disso garante que seja dom. O dom é algo mais, o dom tem uma gratuidade diferente, porque ele é essa habilidade movida pela vocação, mas principalmente em função do outro. Isso. E eu acho isso uma coisa de uma sacralidade absurda, porque a gente vive numa época muito egóica, né? De muito egoísmo, de muito egocentrismo, né? Onde o eu é o privilégio, né? O perfil, né? O seu perfil pessoal, a sua opinião, você emite opiniões sobre tudo porque a sua opinião tem um vigor absoluto. Aliás, é a sua opinião, então o eu é a ditadura do eu, né? Tudo você tem essa... E o dom não, o dom é em função do outro. Eu acho isso tão bonito, né? E é um desafio, né, constante pra gente. E eu acho que tem muito do cristianismo nisso mesmo, né? Porque o cristianismo, o próprio mestre deu esse ensinamento de se esvaziar. Ele que era Deus, se esvaziou de si mesmo, né?
para que a gente pudesse alcançar ele, né? E, enfim, poder alcançar esse sagrado, não mais no monte, não mais lá em cima, mas com o rosto humano, né? Com as feições humanas, né? Outro dia eu vi um cara falar uma coisa que eu achei legal. Ele falou assim: é o demônio do eu que fiz. Eu né? que fiz. Eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, eu que fiz aquilo. É coisa que estraga a gente, né? Estraga a gente. Nunca somos nós, nunca, né? Primeiro porque nunca é valorizando o outro, né? Também, né? E não é em função do outro, não é pelo outro, você está querendo se colocar como protagonismo total, né? O protagonismo e a razão daquilo, porque o protagonista ele trabalha por alguma coisa. Por alguma coisa. Quando você, para você mesmo já não tem sentido, né? Você não tem protagonismo de si mesmo, né? Tem um outro demônio que acho que assim, pior foi comigo. Até isso a gente disputa, né? Pior foi comigo. A gente disputa até o último lugar a gente está disputando, né? É a vaidade da desgraça. A vaidade pela desgraça. A maior desgraça foi a minha, né? E o Augusto, eu não me lembro agora, assim, é história, né? Já faz muito tempo, mas eu me lembro, quer dizer, eu tenho reflexos de memória de talvez ter sido uma conversa nossa, e eu me lembro que eu falei isso numa entrevista. Uma vez perguntaram qual era o sentido da banda para mim, e uma vez eu respondi assim, que eu acho que a banda nasceu primeiro para mim. E aí soou egoísta no primeiro momento. Quando eu falei, e a pessoa o entrevistador ficou olhando para minha cara, e eu entendi, eu tinha muito certeza do que eu estava dizendo, porque eu falo que a banda ela nasceu para, por exemplo, para tirar a minha capacidade humana de ser egoísta, de não saber dividir, de não saber compartilhar. Especialmente música. Um cara que é vocalista e que é compositor, né? Então a chance de você ter esse holofote exclusivo, né, é muito grande, né? E a banda Dom me deu uma coisa que é incrível, especialmente, por isso que Deus sabe o que faz. Por exemplo, não me deu uma banda onde eu seria o frontman, né? Essa coisa do vocalista que fica na frente e a banda, sabe? A banda que leva o nome do vocalista, inclusive. Essa coisa. E assim, é muito emblemático ter sido assim há tantos anos, né? A gente e não foi nada intencional, mas é isso que é legal, né? Porque e é isso que depois me perguntaram, por que a banda não toca sentada? Eu falei, cara, não sei, é porque é pra gente ser assim. E isso ser assim funciona muito, porque a gente fica na mesma posição, os três sentados, no mesmo pé de igualdade ou equidade que seja. Depois eu vi outras referências, por exemplo, eu acho que a gente nasceu, por exemplo, dessa forma, porque até para acolher de maneira especial a tua deficiência, né? Da gente não ter que ficar em pé, tocando e tal, ia te incomodar, talvez. Dá uma unidade, né? Dá uma unidade, a gente está ali. Então, cara, isso. E é por isso que em algum momento me ensina tanto a banda. Deus saber que eu tinha que compartilhar a minha vocação, que não é minha, que é de Deus, as canções, e ter essa história do eu faço a base, o Felipe faz uma coisa, você faz outra. E isso deu tanto sentido para o meu ser em comunhão com o mundo. Por isso que na hora soou estranho, mas daí a pessoa entendeu. Falou, não é porque é para me fazer melhor, sabe? A banda me tornou um cara melhor. Não que eu seja lá essas coisas, mas me tornou um cara melhor. Eu não sei se vocês sentem isso. Eu com a banda eu tenho uma sensação assim, muito grande, assim, eu sou Augusto e tal, mas eu sou o Dom, quer dizer, quando eu sou com vocês, eu sou também uma outra pessoa, assim, que ganha uma identidade, assim, que é legal, bacana, assim, que a gente tá a serviço, e eu acho que isso a gente pode ter na paróquia, a gente pode ter no nosso grupo, na nossa família, muitas vezes, né? Eu sempre percebo, assim, em mim, né? Quando eu tenho uma série de sonhos, uma série de esperanças, uma série de tristezas, de frustrações, mas quando eu tô com a minha família, eu tô ali para servir, eu tô ali em comunhão com eles, então eu sou um com eles também. Na igreja, né? A gente é o Cristo total, né? Ele é a cabeça e a igreja, nós somos o seu corpo, então nós somos o Cristo total. Não se trata mais de nós, né? Se trata do Cristo ser em nós. Né? Isso eu percebo que existe um conflito muito grande assim hoje no mundo nesse sentido, né? Você vê que as pessoas identificam a identidade como uma coisa que é eu me apartar do outro para me encontrar em mim. E a gente está fazendo o contrário, né? A gente se encontra no outro. Perfeito, no trabalho que está com o outro. Então, assim, a gente ganha uma identidade. E às vezes pensando nisso, talvez se a gente não tocasse, não tivesse chegado ali, a gente não seria o que nós somos hoje. É verdade. Nós somos irmãos
através disso, através da missão, através da música, através deste encontro, nós ganhamos uma unidade. Que talvez se a gente encontrasse, num trabalho burocrático ou outras situações de vida, né? Sem desmerecer nenhum trabalho nem nada, mas a gente não teria esse vínculo. Então, a missão nos deu identidade. Eu acho que você falou agora que eu acho que tem uma palavra muito importante para o mundo hoje, que está se perdendo, que é a alteridade. A capacidade da gente perceber que eu só para mim. Para o resto do mundo eu sou o outro. Eu sou muito mais o outro do que eu mesmo. Ou seja, vocês conhecem o meu rosto melhor do que eu. Eu olho para o meu rosto, sei lá, 5 minutos por dia, porque é o tempo que eu escovo o dente, faço a barba, enfim, né? A cada vez penteio menos cabelo, né? Porque tenho menos cabelo. Então eu passo menos tempo na frente do espelho. Vocês me conhecem melhor do que eu mesmo. É verdade. Cara, vocês me conhecem... Tem umas coisas para te falar depois. Pra te dar um estoque. Já posso te dizer como é que eu faço para cuidar da careca. Então eu já vou te ajudar. Essa alteridade é muito importante. E isso dá a nós uma sensibilidade. Eu acho que o mundo precisa disso. Esse mundo que é tão autorreferente, esse mundo que egóico, pensa, né? Egóico, tão, né? Eu acho que ele precisa dessa capacidade de alteridade, ou seja, de encontrar o outro, de buscar o outro, de ir com o outro, que é o que o Cristo fez o tempo todo, né? E vocês, o que dizem que eu sou? Né? Ou seja, esse estar, ele dava sempre em comensalidade, sempre encontro com os outros, comunhão, comendo, bebendo, confraternizando, enfim, interagindo. Eu acho isso maravilhoso no cristianismo. Só faz uma Anota aí. Tem duas que eu já quero anotar. Alteridade. Não, alteridade e comensalidade. Comensalidade eu queria fazer para você aqui. Olha só. Anotem, por favor. A gente vai ter o bloco, a gente vai ter agora. Eu vou colocar aqui no nosso Dom TBT. Eu achava que comensalidade... Dicionário Tio Gutão. Dicionário do Tio Gutão. Você aprende que eu achava que comensalidade era só academia, essas coisas assim. Né? Olha, comensalidade. Gente, cada programa, isso aqui é uma aula de literatura e de dicionário. Você que está aí com a gente acompanhando, por favor, faça... Dá um Google. Você vai olhando, vai anotando. Dá um GPT aí. E depois você vai anotando e vai passando, vai colocando nas redes aí da Banda Dom, fala assim, quais são as palavras novas que você aprendeu com o tio Augusto? Anota, que você achou interessante, que você não sabia e que durante o programa, aqui na Catedral, você aprendeu, porque é uma aula. E você vai notar que a gente se olha, eu e o Felipe, porque ele faz isso direto em entrevista. Eu já estou fazendo de propósito agora. Ele faz de propósito. Egóico. Ele gosta de gastar. Ele gosta de gastar. Então, abrindo aqui, você vai anotar, pode colocar aí no nosso Instagram, palavras novas do Tio Guto, tá bom? Bota aí. Sensacional. Minha gente, olha só. A gente vai terminar o programa de hoje com uma canção que o Augusto fez a menção do nosso bispo, né, Santo Agostinho. E essa canção a gente compôs pensando exatamente nessa. Qual é a medida do amor para viver o que nós vivemos hoje, essa missão que Deus nos chama? Então, essa canção chama-se A Medida do Amor. Santo Agostinho nos ajuda a fazer esse caminho, uma frase dele, e que a gente possa, então, seguir. Diante de todas as provações, como lembramos hoje, uma passagem que está no meu coração, né? Que sempre fica viva no meu coração. Se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Que serviço é esse? Seja qual for. O teu papel, o papel que você desempenha na tua vida, em Deus, prepara a tua alma para a provação, porque é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. Então, saiba, você é de ouro e prata para Deus. Então, seremos provados. Mas a graça que nos une é a que vai ficar mais forte e que vai fazer com que a gente passe por todos os problemas cada vez mais fortes, tá bem? Vamos juntos, à medida do amor. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser, aqui no TBT Dom Acústico, na Rádio Catedral. 3, 4... A medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida, sem medida.
move o sol e as estrelas, sustenta o firmamento, é o dom maior, o amor. Lança fora o temor, nos dá plena liberdade, Ele é a voz do meu coração. A medida do amor é amar sem medida, a medida do amor é amar sem medida, sem medida. Mudou a minha vida, a tudo deu sentido, é Ele quem eleva a minha alma. Lança fora o temor, nos dá plena liberdade, Ele é a voz do meu coração. A medida do amor, a medida do amor, a medida do amor. Valeu, gente. Deus abençoe. Muito bem. Você acabou de ouvir TBT Banda Dom.